Bom, dessa vez não tem nenhum acréscimo pra poder fazer, não, né? Rapaz, como eu disse, pegando por esse gancho, eu vou botar o hino do Bahia. Eu não quero nem saber, porque. Tô em desvantagem. Tá, não. Mas assim, não, mas se bem que vocês dois são vascaínos, né, velho? Aí complicou. No jogo eu perco. Mas, bora ver o que eu vou fazer. Ó, o editor, você sabe o que você vai fazer, qual dos dois você vai botar, mas eu acho que, na minha humilde opinião e modesta, o hino do Bahia é mais bonito. Enfim. Mas vamos que vamos. Está no ar, OliverCast. Meu povo! Que maravilha estarmos aqui para mais um OliverCast, o melhor podcast do mundo. O OliverCast é o podcast da galera que quer fazer alguma coisa. Se você quer fazer alguma coisa de sua vida, você tá no lugar certo. Esse é o seu podcast. Alô, você que tá na cozinha, tá na sala, no quarto, no banheiro. Tá no banheiro? Ah, tá tomando banho, tá no carro, tá no ônibus, tá na biblioteca, tá na praia, não importa onde você esteja. Seja bem-vindo ao nosso OliverCast. É um prazer ter você aqui, tá certo? E, como eu sempre, eu nunca venho aqui sozinho. Por quê? Porque eu não gosto de andar só, entendeu? O maluco nunca anda só, sempre tem 2, 3 ao lado dele. E os dois malucos que tem aqui comigo hoje é Anderson e Felipe, que é o nosso convidado. E aí, pai, tudo bom, né? Nunca anda só um maluco. Nunca. Bom, Anderson, cadê você, rapaz? Não fala não, é? Desembucha, homem. Rapaz, eu tô aqui tão emocionado com esse episódio para encerrar essa temporada que a voz embarga, perco as palavras. Ih, rapaz, o homem tá emotivo. Sempre, com certeza. Mas esse episódio promete sobe som, pai. Sobe som, que quando a gente ouve essa trilha aí, a gente até Coração erra uma batida. Com certeza. E para você que está nos escutando aí do outro lado, que se você quer continuar se desenvolvendo, sendo uma pessoa diferenciada, pensar fora da caixinha, furar todas as bolhas, você está no lugar certo. OliverCast está no ar e com um convidado ilustre, grande Felipe Souza, ou Felipe Souza, porque esse cara é show. O cara é show de bola. O cara meteu até uma piada de tiozão. O cara tá emocionado, minha gente. Felipe, minha gente, ó, é professor de ciências, diz ele que é por acaso, político de Facebook, até agora não sei o que significa, poeta de bar, amante de história e estatística de futebol, comentarista esportivo, jornalista em formação. Agora, veja só, ele disse que um dia ele pega o diploma. 2 anos já que ele tá querendo pegar esse diploma e ainda não pegou. Bora ver se até o ano que vem ele consegue esse negócio, viu? Vamos sobe a hashtag aí, diploma do Felipe. Por favor, me ajude, universo. Aí você deve estar, né, se perguntando por que o episódio de hoje, patrocinado sempre pela Oliver Vision, siga lá, @OliverVision no Instagram e siga o nosso podcast, tá bom? OliverCast, @OliverCast Podcast. Se você não seguir, Deus vai te perdoar, mas se você seguir, Deus vai te abençoar. Aí você escolhe, né? Se você quer a bênção de Deus, aí você tem que seguir o nosso podcast, tá certo? E também seguir a página do nosso convidado, expresso.vascaíno e Felipe, @FelipeP
Felipe.p.souza, lá no TikTok, na rede chinesa, tá bom? Aí eu acho que você deve estar se perguntando o seguinte: a trilha ainda não acabou? O que tem a ver o Olivercast? O cara é comentarista esportivo, vai falar de esporte? É, a gente vai falar de esporte. O nosso tema hoje tem a ver com empreendedorismo e tem a ver com futebol. Como o investimento em infraestrutura ajuda uma empresa? Agora, usando que estudo de caso? O que aprendemos com a SAF City no Esporte Clube Bahia? Você é Bahia? Então, você vai gostar desse episódio. Se você não for Bahia, você vai gostar também, porque o Olivercast é democrático, tá bom? Então, respeita todos os clubes. Não vá embora por causa disso não, tá bom? Vambora lá. Meus caros, é um prazer estar com vocês aqui agora, de pronto, depois de dados os reclames e os avisos. Repetir de novo que é um prazer muito grande ter vocês aqui. E a gente decidiu falar sobre essa SAF City. Vocês não acreditam como eu tive assim, a inspiração para esse tema. Foi uma inspiração que veio em sonho, acredita nisso? Sem Com brincadeira. certeza, claro. Acredite, Felipe, você é a resposta a um sonho da gente, é um sonho meu, que eu sonhei um belo dia, tava na rua direta, chovendo pra cacete, e eu vi assim, eu vi o futuro. Eu vi eu vi um banner de LED. Sabe aquele relógio, tipo aquele relógio de rua que tem que faz o merchandising e tem um relógio embaixo com a temperatura? Sim, sim. Pronto. Sabe o que eu vi ali, Anderson? Eu vi assim, ó, Olivercast, enorme. Eu vi lá, eu vi o futuro. E aí eu pensei, quando eu vi um cara passar com a camisa do Bahia, eu digo, rapaz, eu acho que a gente poderia fazer um episódio sobre a SAF City. E linkar isso com empreendedorismo. Será que dá certo? Aí quando eu acordei, eu mandei uma mensagem pra Oliver. A Oliver disse, não, bora fazer agora. Eu tenho o cara certo pra fazer, Felipe Souza. Eu digo, pronto, só venha. É confirmação, porque eu tô no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, e tá chovendo horrores. Eu sonho Eita! um dia com chuva, aqui tá com chuva. É confirmação, então é pra ser e no dia de hoje. Tá tudo conectado, né? Toda conectada, é isso aí. Bom, você caiu de paraquedas, você não é fã do futebol? Se você vive nesse planeta, né? Você não conhece o que é esse esporte, não conhece o que é uma SAF City, bora dar uma noção rapidinha do que é a SAF City para os nossos espectadores, certo? Explica aí um pouquinho pra gente, Felipe e Anderson, que também é desse mundo, o que é a SAF City. Fala galera, tamo junto. Obrigado, Anderson, por essa oportunidade. Obrigado, Rick, também por essa oportunidade. Tamo junto sempre. É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu falo por mim que a SAF City, para mim, é a melhor SAF do Brasil disparada. E eu, quando falo isso, eu não tô falando de títulos, mas eu tô falando de modelo, eu tô falando de futuro, eu estou falando de empreendedorismo mesmo, eu estou falando de alcance. E aí, meu amigo, quando eu falo de alcance, ele tá num raio amplo que ele atinge o campo, bola e ele atinge também outras estruturas do futebol para que dá certo. É uma mentalidade, o Grupo City é uma mentalidade vencedora, é uma mentalidade que projeta, é uma mentalidade que pensa para frente, pensa o profissionalismo. E quem não está nesse patamar de profissional não tem espaço mais para esse modelo SAF, ainda mais no Grupo City SAF, que é essa SAF do Bahia. Então, a primeira colocação que eu posso trazer aqui para os nossos ouvintes é: quer algo profissional? Tem em mente, você deseja alcançar um excelente, aquilo que está acima é a SAF City. Esse é o modelo a ser seguido, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro.
É isso, é isso. Realmente. Tomando um pouco aqui a liberdade, pegando esse gancho do Felipe, né? Não só a SAF, assim, do Bahia, propriamente dita, mas o projeto esportivo do grupo como um todo, que tem a mentalidade de reestruturação, de estruturação, primeiramente dos seus departamentos, que isso é muito importante, é uma coisa que falta muito aqui no Brasil. Então, a SAF do Grupo City, junto com o Bahia, vem traçando esse modelo. É claro que nem as coisas não acontecem da noite para o dia. Você vê o próprio Manchester City, que é o clube principal do grupo, ele demorou cerca de 9, 10 anos para poder conquistar um título de expressão. Claro que as Premier Leagues que ele conquistou em sequência, em seguida, tem um peso muito grande, mas lá na Europa, para o europeu, a Champions League vale até mais do que o Mundial. Então, A nós aqui, Champions é a Champions, né, para a Europa. Você vê que a Champions é uma liga tão importante que ela tem impacto direto aqui no Brasil, né? Então, no mundo todo, exatamente, é a liga continental mais famosa do O mundo. glamour. É o glamour, é o glamour. exatamente. Exatamente. Então, nós aqui temos a mentalidade de ser muito imediatista, achar que o dinheiro ele vai curar todas as dores de uma noite, da noite para o dia, do dia para a noite. E não é assim. A mentalidade do Grupo City é traçar um projeto com a convicção daquilo te dar um retorno a médio e longo prazo. Se o retorno vier a curto prazo, é consequência de todas as nuances que foram pré-estabelecidas. Mas é a mentalidade vencedora, é uma mentalidade de estruturação, modernização e para estar em evidência durante todas as competições que ele disputa. Então, para isso, ele escolhe pessoas, né, capacitadas para estarem à frente supervisionando, né? Desde 2013 para cá, ele vem supervisionando, administrando a rede dos clubes, e trazendo para o âmbito empreendedor, corporativo, o impacto dessas métricas, ela é muito importante. Não adianta a gente colocar o carro na frente dos bois, porque não vai, não gira. Como eu falei anteriormente, temos o pensamento, infelizmente, ainda a cultura de ser imediatista. E a SAF do Grupo City, quando entrou aqui no futebol brasileiro, né, com o Bahia, aí a torcida já se inflamou, já se empolgou que ia ganhar tudo, e os resultados, apesar de ter terminado a temporada 2024 com um saldo até positivo, mas a expectativa que se criou em cima disso, a realidade não foi bem assim, e eles continuam pregando a mesma coisa do início, que é criar, supervisionar, administrar e colher os frutos a longo prazo sob a influência aí dos seus gestores e também os seus comandados. Rick, essa é uma ideia, o que o Anderson falou e está trazendo, e não foge muito. O Grupo City, ele busca tanta profissionalização e pode levar o tempo que levar, ele está preocupado nessa profissionalização porque ele sabe que o resultado vai vir. Isso que é legal e da mentalidade desse grupo. Então, para isso, eles criam uma padronização. Padronização no estilo de jogo. Se você for pegar o Manchester City, a gente está falando de campo e bola agora, só para a gente ter uma ideia da padronização. Se a gente for pegar o Manchester City, é um modelo posicional, é um modelo tático posicional. Se a gente for pegar o Bahia, também é esse modelo posicional. Se a gente for pegar o Girona, que faz parte desse grupo City na Espanha,
É esse modelo posicional. Se a gente for pegar o Palermo, que está na segunda divisão do campeonato italiano, que faz parte do Grupo City, também é esse modelo posicional. Então, você percebe que não é uma coisa apenas de entrar no clube e injetar o dinheiro e fazer com que esse dinheiro, como o Oliver falou, venha curar todas as feridas e sarar todas as dores daquele clube. Não, eles têm uma padronização. E essa padronização, leve o tempo que for, eles sabem que o resultado vai chegar. Isso é mentalidade de quem pensa além do futebol, de quem está muito à frente. E aí vem os resultados. A gente pega o Girona na Espanha, o Girona é um time que tá dando suor, vamos dizer assim, em clubes tradicionalíssimos na Espanha, como o Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, e vem fazendo cada vez mais melhores campanhas, vem cada vez mais se profissionalizando, vem cada vez mais se padronizando. A gente tem o Manchester City na Inglaterra, que talvez seja o carro-chefe de toda essa estrutura, ainda mais pelo treinador que tem, pelo modelo. Então, assim, essa padronização. E quando eles vão escolher esses profissionais, eles não fogem dessa mentalidade. Eles buscam no mercado pessoas que tenham essa mentalidade. Não é à toa que foram buscar o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni, além de tudo, que teve uma carreira vitoriosa como jogador, tem essa mentalidade vencedora e tem uma mentalidade de padronização e, falando de campo e bola, taticamente, desse esquema posicional. Então, assim, eles não contratam por contratar. Então, em outras palavras, eles não estão rasgando dinheiro. Eles estão dando aula de como se faz futebol no Brasil, pensando em campo e bola e pensando nessa estruturação. E quem quer um dia trabalhar no futebol, quem quer um dia pensar a estar trabalhando na parte administrativa de futebol, precisa se profissionalizar, precisa entender a mentalidade desses grupos que estão chegando no Brasil. E aí, vamos generalizar? Cada grupo, cada SAF tem a sua mentalidade, tem o seu modelo de fazer negócio, tem o seu modelo de entender futebol. E aí, pegando agora especificamente do Grupo City, é essa mentalidade que ele sabe que o tempo vai trazer o resultado, mas para isso eles têm essa padronização, essa profissionalização em todas as áreas. Se a gente for pegar quem era o Bahia antes do Grupo City e o Bahia hoje, a gente vai enxergar uma padronização, seja ela no sub-7, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e no profissional. Se não andar dentro dessa padronização e não ter essa mentalidade vencedora, não se encaixará nesse modelo que está chegando cada vez mais no Brasil. Hoje no Brasil são 63 times que já são SAFs. A gente tem os grandes de mais destaque no Brasil, que a gente sabe, mas no total, a lei da SAF facilitou muito a vida dos times no Brasil, que 63 times já estão aderindo a esse modelo. Por conta de dinheiro? Sim, claro, tudo é dinheiro, tudo é business, negócio, mas além disso, esses times entendem que precisam cada vez mais ter uma padronização e um profissionalismo nos clubes de futebol. Então, cada vez mais a gente vai enxergar e vamos ver esses grupos que têm essas mentalidades, que pensam futebol diferente, como a gente pensa, como o Oliver muito bem colocou aqui à mesa, desse destaque para a gente poder discutir, esse imediatismo. O brasileiro é imediata. A gente abre uma empresa hoje, a gente quer que essa empresa dê resultado amanhã. Essa mentalidade desses europeus, desses americanos, dessa galera que pensa futebol de uma outra forma, que vê futebol como negócio, é totalmente diferente. O mediatismo não existe, não fazem parte do diálogo deles, não está na mesa do diálogo deles. O que está na mesa do diálogo deles é o profissionalismo e eles sabem que essa padronização um dia vai gerar resultado. Leve o tempo que for, mas eles sabem que vai trazer esses resultados para eles. Tanto que a SAF, né? A SAF do Bahia tem 90 anos, né? Então é um prazo de 90 anos. Então olha só quantos caras estão preocupados com o tempo. Eles estão preocupados com o resultado. Eles sabem que o resultado vai chegar como chegou. Quer dizer, como chegou não, como tá chegando, né?
se você prestar atenção, você botou aí a mesa quem era o Bahia antes da SAF e quem é o Bahia depois da SAF. Você viu uma clara diferença. Olha só a temporada do Bahia 2024. Temporada do Bahia 2024, o Bahia tá aí ficou entre os primeiros 10 colocados da tabela. Isso não acontecia desde que o Bahia iniciou, desde que o Campeonato Brasileiro iniciou por pontos corridos. Isso nunca aconteceu. Então, você vê que agora tá aí com a promessa de pré-Libertadores, né? Vai enfrentar aí uma pré-Libertadores, coisa que já tem anos que não acontece. É claro que tem uns mais emocionados, tem outros que não estão tão emocionados, tem outros que estão descrentes, mas assim, os resultados estão chegando, certo? Uma das coisas que me motivou a fazer esse episódio foi isso aí. Foi essa questão de o Bahia ter se mantido na tabela, chegou a um ponto em que o Bahia chegou a ser vice-líder ou beirou a vice-liderança do campeonato, foi para lá pro lado por volta me relembrem aí, eu não gravo muita questão da tabela, eu acho que foi por volta do mês de junho ou julho, ou se eu tiver errado me corrijam, certo? Mas foi por volta do meado do ano, início ali do campeonato pro meado. Então... Sim. Foi no período da Copa América, isso mesmo. Isso, então assim... E conseguindo se manter lá. Conseguiu se manter as 38 rodadas nesse patamar entre os 10 primeiros. Porque houve uma época, para dizer que isso nunca aconteceu no Brasileirão, assim, se manter, o Bahia foi o Bahia e Vitória na Série A logo no iniciozinho do campeonato. Eu me lembro que quem fez o comentário foi até Darino Senna. Darino Senna ainda era comentarista da TV Bahia. Comentarista esportivo da TV Bahia. Eu lembro da frase que ele disse: se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, Bahia e Vitória estariam na Libertadores. E eu lembro que eu fiquei assim, eu digo, olha só pro velho Bahia como é que tá. Só que rodadas seguintes caiu, depois teve que lutar para não ser rebaixado. Então, olha só até onde a coisa vai, né? Chegou lá no topo, mas não se manteve lá. Então, dessa vez, chegou lá, deu uns vacilos, mas se manteve perto do topo da cadeia, né? E isso, eu acho que isso é uma grande prova de que a SAF City está funcionando. Sim, quem olha o time do Bahia é sempre aquela ideia do copo meio cheio, né? O Sim. campeonato que o Bahia fez em 2024, nenhum momento passou susto. A gente imaginava o Bahia Exato, exatamente. ali no copo meio cheio. Ele vai chegar, mas ele chegou na pré-Libertadores e eu posso falar e posso cravar aqui para vocês, isso é uma informação, que isso está no cronograma desse Grupo City. Exato, é Eles isso que eu ia sabem onde falar que eles agora. podem chegar. Eu ia É isso falar mesmo, agora, é eu isso ia aí. comentar isso também. Tava no cronograma do Grupo City se manter entre os 10 primeiros. E o que viesse acima disso seria lucro, né? Que o investimento também iria depender de como o Bahia terminasse, né, na colocação, mas que a meta deles para 2024 seria essa mesmo, estar ali na primeira página do Campeonato Brasileiro. Agora, saindo um pouquinho assim do campo e bola, voltando um pouco até o que o Felipe ele falou, também trazendo assim, né, para o âmbito geral, mas que se aplica também. E o que a gente também sempre fala aqui, né, Rick? E Que as pessoas estão acostumadas a não respeitar os processos. exato. Querer pular E etapa. exato, e a SAF do Grupo City, ela tem os processos, os regimentos dela internos que precisam ser cumpridos. Eles têm a métrica deles e eles sabem que aquilo dá certo, né? Por mais que tenha um peso maior, mas o planejamento é o mesmo que ele tem os clubes dele europeus. E eles já entenderam como é que funciona a cultura do brasileiro, principalmente do torcedor baiano, que chega a determinado momento
acaba perdendo a paciência. Se fosse há 2 anos atrás, Rogério Ceni não estava mais no Bahia. É, Mas não o tava mais não, já diretor, tinha caído. exatamente, manteve e falou: não, o nosso perfil é esse, a gente acredita que vai ser assim até o final, ou até mesmo se acontecer algo que realmente gere um impacto grande no projeto esportivo, que nem aconteceu. Que ele saia do esquadro, né? Exato, o que aconteceu com o Renato Paiva, que era o português que veio, o primeiro técnico do Grupo City antes de Rogério Ceni, né? Chegou à beira ali do limite mesmo e aí teve que mudar, teve que trocar. Então é essa mentalidade que eles têm, que é diferente da mentalidade que o brasileiro está acostumado. O time perdeu 10 jogos ali, já tem que mudar o técnico. A gente bem sabe disso, né, Felipe? Com o nosso SAF associativo, que é uma bagunça. Assim como a gente tem um case de sucesso da SAF do Grupo City no Bahia, a gente também tem que falar dos cases que não deram certo, principalmente no nosso clube. A gente não esconde, eu não escondo isso para ninguém, que eu sou nascido e criado aqui em Salvador, mas desde quando eu me entendo por gente, desde criança, que eu vi Romário na Copa de 94, perguntei ao meu pai da onde surgiu aquele cara ali que levou aquela seleção nas costas. E a gente falou, pô, aí jogou no Vasco, aqui no Brasil. Na época, em 94, eu acho que ele tava no PSV. Não sei se ele já tinha ido pro Barcelona. Não me recordo da linha do tempo. Se Felipe tem a mente mais fresca, pode me recordar. Mas meu Me pai chamou falou, de não, velho. Me chamou de né? velho. Mas Mas assim, então, não escondo para ninguém, mas respeito muito não só o Bahia, não só o Vitória, mas como todos os times nordestinos. Tanto até que na rádio que eu faço parte, que o Felipe fez parte também, eu sou setorista dos clubes nordestinos e torço para que os clubes nordestinos, que teremos recorde na temporada de 2025, né? 5 clubes na Série A e 3 disputando competições continentais. Então, isso é muito bom. Mas, assim, a gente tem o case de que não deu certo também, né? De Foi insucesso, assim, né? O case de exato, insucesso. exato, que não deu certo. E aí, quando o Vasco tava naquela coisa assim, aquela euforia toda de SAF, de venda, e aí as coisas não deram certo no meio da temporada passada, aí teve que mudar. Não teve jeito, teve que mudar o técnico, teve que fazer uma correção de rota, quase que mudar um time inteiro para que se salvasse na última rodada, assim como o Bahia também aconteceu, teve que fazer a correção de rota, fizeram a correção de rota e o que eles fizeram está atendendo o planejamento deles. Então, trazendo para essa parte mais operacional, esses processos que a gente fica eufórico, né? Como o Felipe falou, que tudo é business, tudo é dinheiro, e realmente é. Mas existe os seus processos, existem as suas etapas, Os teus e valores. exato, os seus valores, e não pode atropelar, não pode passar por cima, porque senão não vai ter o retorno esperado e vai acabar frustrando, todo mundo vai acabar se frustrando. É aquela É, questão, né? Cabeça fria diante das crises, né? sim. Você botar a bola no chão e, já usando um jargão futebolístico, né? Botar a bola no chão e pensar o que vai fazer, né? O, Então, é isso que os grupos City soube fazer. Passou por algumas pressões, enfrentou insatisfação da torcida por alguns tempos, mas soube botar a bola no chão e bater o pé firme e dizer, ó, vamos continuar com o que nós já estamos fazendo e vamos obter o êxito, isso é garantido. sabe o que que é isso, Rick? O Oliver, ele deixou uma. Ele trouxe uma discussão aqui maneira aqui pra gente agora. Não quer dizer que é SAF que vai ter sucesso. Não quer dizer que é associativo que não tem uma mentalidade vencedora. O Flamengo, né? O Oliver falou do time dele, meu time é o Vasco também, e tá tendo um grande sucesso por conta de uma SAF, né? Na época que o Bahia
fez a SAF, na época que o Botafogo fez a SAF, o Vasco correu contra o tempo, na época, desculpa, na época que o Cruzeiro também fez a SAF, o Vasco foi o último clube a se fazer a SAF, e por uma questão de processo, querer jogar essa bola para frente, essa bola quicando e não pensar no futuro, vendeu para o primeiro. O primeiro que apareceu falando inglês achou que era um grande empresário e foi lá e vendeu. E aí foi, Foi no desespero, hein, Felipe? exato, desesperaço, assim, sabe? Querendo recuperar o dinheiro, querendo tirar toda aquela situação, mas não foi feito um levantamento, não foi feito um levantamento das dívidas, não foi feito um levantamento do patrimônio, não foi feito nada. Simplesmente pegou o clube, pegou a chave e falou assim: tá aqui, ó. Tem um contrato, vocês assinam um contrato e vai lá e toca o clube agora para frente. Só que ninguém parou para conhecer a empresa, ninguém fez a investigação da empresa. Ninguém olhou o extrato bancário dessa empresa, se estava negativo ou não. Ninguém pegou o avião aqui no Brasil e foi até Nova York, na corte de Nova York, para poder conversar com o juiz ou com o promotor, quem é que seja, lá para saber exatamente qual é a saúde financeira dessa empresa. Ninguém saiu daqui com boa vontade de até ir lá para poder pesquisar mais de perto sobre essas empresas. Ninguém fez isso, simplesmente entregou a chave. E essa é uma ideia daquilo do insucesso, da ideia do imediatismo, da pressa, de não parar para pensar no momento de crise, porque assim, os clubes brasileiros vivem uma crise. Todos os clubes brasileiros estão em crise. As dívidas passivas, que são essas dívidas acumuladas durante anos e anos e anos, porque as dívidas ativas, o clube tem dinheiro, eles têm renda para poder pagar. Eles têm renda para poder pagar um jogador, eles têm renda para poder pagar uma viagem, eles têm essa renda. Entra dinheiro de televisão, entra dinheiro de patrocínio, e não é pouco, a gente sabe que é muito dinheiro. Aí você vende um menino da base, uma joia da base, e cada vez mais vai entrando dinheiro. Então, assim, o dinheiro para movimentar as dívidas ativas, qualquer clube do Brasil tem. Mas a dívida passiva, que são aqueles processos que o clube ficou devendo um salário fulano, ficou devendo um salário ciclano, não pagou as quentinhas que fornecia no clube, não pagou o hotel, não pagou o agenciador, não pagou o tal do empresário que foi processando esse clube, que vai pegando e vai gerando essa, vamos dizer, essa bola de neve, né, que sufoca todos os clubes no Brasil. Então, a lei da SAF também veio também para aliviar isso, né, de uma certa forma, essa bola de neve, esse espinho na garganta de cada time, que vem cada vez mais sufocando. Então, só que os presidentes, de uma maneira geral, para poder entregar, e falo isso do meu time, que hoje está cada vez mais sofrendo todo nessa situação, nesse imbróglio todo, com a empresa que é a 777 Partners, que eu vou falar para vocês aqui, a gente vai viver um pesadelo ainda com essa empresa, que é uma massa falida que está morta, mas essa empresa ainda vai assustar muito a vida dos vascaínos e vai atrapalhar muito, que foi diferente de todo esse processo que o Bahia fez. E aí, aqui entra um personagem do Bahia que foi importantíssimo, que foi o ex-presidente do Bahia, que é o Guilherme. Eu só não sei falar o sobrenome dele porque eu não vou recordar, mas eu lembro que o primeiro nome dele é o Guilherme. E aqui, Belintani. Guilherme isso, Belintani. é isso, você é o fenômeno, cara. E aqui uma informação. O Grupo City, antes de investir, antes de comprar o Bahia, o Grupo City, ele já estava no Brasil desde 2021. Logo assim que o Senado começou a discutir a lei da SAF, o Grupo City enviou pessoas para o Brasil para poder olhar todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Grupo City estava no Brasil desde 2021, olhando todos os clubes. Quando o Guilherme percebeu, o que que o Guilherme fez? Ele contratou um CEO para poder arrumar a casa, para levantar todas as dívidas do Bahia. E quando o Grupo City veio conversar com o Bahia, meu amigo, a casa estava o quê? Estava preparada. Eu tenho uma frase que é o seguinte: os dispostos se atraem. O Bahia estava disposto, o Grupo City encontrou uma beleza e o casamento aconteceu. Por quê? Ele
de uma forma muito inteligente, político como ele é, que ele sempre foi um grande estrategista e político, entende muito de administração, entende muito, tem uma visão muito à frente. Inclusive, ele é dono de várias SAFs no Brasil já. Desculpa, ele tem uma SAF, tem, se não me engano, já tem 7 times, e ele vai cada vez mais aumentando cada vez mais esse portfólio. E ele falou numa entrevista ao canal ESPN que ele está buscando alcançar um raio de 160 mil crianças. Ele tem uma visão, ele tem uma visão muito à frente, esse cara. Então, cara, não foi por acaso que esse grupo City chegou ao Bahia. É porque a casa estava muito bem arrumada. E o grupo City olhou e falou assim: opa, esse modelo aqui, tudo Aqui dá que. pra nós. Aqui nós temos alguma coisa que corresponde ao que o Exato, mundo quer. exato. Porque assim, a gente vamos parar para pensar na realidade. O eixo Nordeste talvez não atraia tanto investimento. Tô errado? O Não, eixo, não, o não, Não, não eixo está. não tá. para futebol, né, ainda mais que a gente tá falando dessa paixão, no eixo Sudeste é onde que atrai mais esses investidores. E Ele vai. e é onde tá os olhos da mídia, né? Os grandes times do Exato, Brasil estão lá, né? perfeito, exato. E por que ele vai. Porque esse grupo, que é o maior grupo de SAFs no mundo, escolhe o Bahia? Não é por acaso. É porque estava arrumado. A dívida do Bahia estava arrumada, estava toda em negociação, sabe? Então o Grupo City é como você falou, Rick, quando chegou, falou: aqui eu consigo implementar as minhas ideias, aqui eu consigo implementar o meu negócio, sabe? Então, assim, é a ideia do disposto, estava disposto. Um grupo importantíssimo e o grupo que entendeu aquele momento que eles vêm conversando desde 2021, então nós estamos falando de 2024, desde 2021, esses dois grupos vêm se namorando. E aí, cara, cada vez mais está se potencializando, pelo menos no cenário nacional, e eu volto a falar, para mim, é o grupo SAF mais forte e mais. Eu queria arrumar uma palavra assim mais bonita, Satisfatório, né? mais satisfatório, perfeito, mais Para satisfatório. mim, para mim, Felipe, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, tudo bem que o Botafogo ganhou 2 títulos importantes, classificou aí para o Super Mundial ano que vem, mas eu não acho a SAF do grupo da holding, acho que é Eagle, né, do John Texton, Sim. tão satisfatória quanto o projeto esportivo do Grupo City, porque o investimento que o John Textor ele fez, ele vai ter que recuperar, porque ele é uma empresa. Ele é uma empresa e que ele vai ter alguns déficits. Então ele precisa se recuperar porque ele tira de uma conta, investe aqui no Brasil, mas ele vai ter que repor, porque senão ele quebra. E o do Grupo City eu acho mais organizada, por mais que o Bahia ainda não tenha chegado em finais assim de campeonatos de peso e não tenha conquistado títulos, como eu falei anteriormente, o projeto do Grupo City é médio e longo prazo. Se vier em curto prazo, beleza, ok, bacana, mas eles não se vislumbram com isso. Primeiro, a estrutura, como a gente comentou muito bem aqui, faz toda uma estruturação, profissionalização para poder colher os frutos é, futuramente. Então, acho que a palavra certa é essa mesmo, né? Quer uma A mais informação? satisfatória. Quer uma informação sobre o John Textor? Vou dar aqui uma informação Sim, de primeira aqui para vocês. sim. No Você é o podcast. cara que tem Bom Das e fontes fofocas. exclusivo, minha confiáveis. filha, dá trabalho pra fazer. Põe exclusivo. Então, o John Textor, para alcançar os resultados de 2024, pegou dinheiro emprestado. Pegou muito dinheiro emprestado para poder injetar esse dinheiro no Botafogo, para trazer jogadores. Porque ele estava extremamente pressionado do que foi o ano de 2023 do Botafogo. Então Aquela ele não frustração queria toda, né? perfeito, ele não queria trazer novamente essa frustração. Então ele quer entrar, o John Textor, ele é vaidoso. Ele quis entrar nesse hall de times top 5, podemos dizer assim, no Brasil. Então ele fez loucuras. Ele pegou dinheiro e não foi pouco, pegou muito dinheiro emprestado, inclusive com o grego que está a fim de comprar a SAF do Vasco, que é o Marinax. Ele pegou alguns milhõezinhos
para poder injetar no Botafogo. Se a gente nunca vai imaginar que o Grupo City vai fazer essa loucura, né? O CEO do Grupo City, que é o Ferran, né? O Ferran Soriano, se eu não me engano o nome dele, não é Isso isso? mesmo. É Ele esse mesmo. aí, Ele, isso mesmo. perfeito. Ele tem um livro, e eu já li esse livro dele, que a bola não entra por acaso. Não sei se vocês já leram esse livro. Eu já ouvi Ainda falar. não li. Pô, Vou Tenho por colocar na vontade, favor, lista. viu? por favor, leiam esse livro. Quem pensa que é só sobre futebol está extremamente enganado. O cara dá uma aula de vida e de modelos de negócios ali. Então você entende que a bola está entrando pro Bahia não é por acaso, né? Existe toda uma estrutura e vou te falar, esse Bahia vai dar trabalho. Com Sim, sim, certeza. com certeza. Porra do Bahia. Pois é. E assim, a gente já tá vendo, a gente já tá vendo aí que o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que vocês são homens da bola, são pessoas que são do mundo da bola. Eu não sou desse mundo, mas eu tô acompanhando de certa forma. Assim, vocês sabem que, como a gente bem falou aqui, o eixo Sudeste, Sul, né? O eixo Sudeste Sul, ali principalmente Sudeste, né? Os times de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, tem uns olhos da mídia. Então, você vê que uma vez o professor me falou, meu professor de administração falou sobre isso, e eu nunca tinha parado para poder prestar atenção nisso. Ele disse assim, gente, pare e pense. As mídias têm seus times favoritos. Quando o time dela vai enfrentar um outro time, você já prestou atenção que eles não falam do outro time? Eles falam do time dela. Ah, porque o Com certeza. Timão É, enfrentar é tal assim mesmo. clube. O É o Mengão Timão, é o Mengão malvadão. é o Mengão malvadão, não sei o quê. Então, você vê que ela tem os favoritos. Não, E Eu e até o Felipe apropriação bem sabemos cultural, disso, né? né, Felipe? é É exato. muito, e apropriação cultural, né? Nas novelas põe a camisa do time tal. Sim, exato. E também, uma vez eu conversei com eu acho, eu vou indicar esse episódio especialmente para essa pessoa, para esse amigo Diego Cruz, uma pessoa assim que eu tenho, ó, eu sei que ele vai ouvir esse episódio e é uma pessoa assim que eu tenho no meu coração. Ele me disse uma coisa uma vez que é cancelável em todos os sentidos, não no sentido de ser algo criminoso, o que ele me falou, que eu jamais falaria isso, mas ele disse uma realidade dura que todo nordestino que ama futebol tem que aceitar. A Confederação Brasileira de Futebol não gosta muito dos times do Nordeste. Ele disse, sabe por quê? Porque dá trabalho para poder colocar os times para jogar. São destinos que os clubes têm que desembolsar, tirar muito dinheiro para poder pagar passagem, para poder ir, para poder fazer. Corrijam-me se eu estiver errado. Que eles Oxi, não são. exemplo disso é a mudança do regulamento da Copa do Nordeste pro ano que vem, pô. É absurdo o que a CBF tá fazendo. A gente não queria estar entrando nessa parte política, mas Mas infelizmente a tem gente que não pode entrar. correr. Tem que entrar, né? Não tem como não entrar, não tem como fugir, porque eu até fiz um giro 360 e Nordeste, que a gente fez a uma linha do tempo em relação a isso, e isso veio em pauta, né, do que a CBF, ela tá, como é que eu posso usar a palavra certa? Negligenciando, né, o calendário da Copa do Nordeste, né? Antigamente, até o próprio campeão da Copa Verde tinha vaga garantida na terceira fase da Copa do Brasil, o campeão da Copa do Nordeste também, e a partir de 2025 está arriscado a não ter mais. Incomoda, né, velho? Para você ver. Para você ver. Então, você observa que a Confederação Brasileira de Futebol não é afeita ao Nordeste. Não é afeita aos times do Nordeste.
Aí E o chega. pior, que o presidente é nordestino, é ex-presidente da Confederação Baiana É essa a que está questão. fazendo isso, porque tem todo uns grupos políticos em volta dele, que é tudo jogo de interesse. Quem Claro, com elege certeza. os presidentes, Felipe vai me corrigir se eu estiver errado, são as federações, e são as federações Sul e Sudeste, que tem Sim, mais peso no sim, voto. sim, muito. A de São Paulo, então, tem um peso, então, enorme. Então, o que acontece? Aí vem a maior empresa de SAF do mundo, que é a SAF City, e vem investir no time nordestino, um time que passou. Bora ver o histórico do Bahia aqui. O Bahia passou 2 anos na Série C do Campeonato Brasileiro, jogando com timinho. A antiga Fonte Nova aí sediou jogos que ninguém tava nem aí. Times de, assim, foi 2 anos não. Anderson, me corrija aí, você que já tinha muito mais idade do que eu nessa época. Eu acho que foi mais de 2 anos, não chegou a ser 5, não? Eu nem tenho certeza. Ao total, o Bahia ele ficou 7 anos sem disputar a Série A, entre Olha, Série C e Série B. então, Eu tenho um vídeo lá no Oliver Vision em três momentos marcantes no futebol para mim, se tratando de gol emocionante, narração. E tem justamente um jogo do Bahia aqui na Velha Fonte contra o Fast Clube. E o Bahia precisava vencer de qualquer jeito aquele jogo para se classificar para o quadrangular final, para disputar o quadrangular final, para poder se classificar para a Série B. E no último minuto, o gol de Charles e a Velha Fonte com o Bahia na Série C, com 65 mil pessoas na Velha Fonte. então para você ver, né? Então, um time que tem esse histórico, capengou, subiu para a Série A em 2010. Eu lembro desse dia. Meu vizinho botou música do Bahia, da Bamor, durante uma semana inteira. Eu lembro do dia, certo? Eu lembro do dia. Eu não assisti o jogo porque eu tinha um compromisso naquela noite, mas eu vi a repercussão. O Bahia tá na Série A, o Bahia tá na Série A depois de não sei quantos anos. Capengou muito depois de 2010. Foi para a Série A, desceu para a Série B, voltou para a Série A de novo, daqui a pouco desceu para a Série B. Antes do Grupo City entrar, o Bahia passou por um período de Série B. Então, você olha para um time desse e você fica ressabiado. Eu não vou mentir, eu ficaria. Eu ficaria ressabiado de investir. Mas o City chegou, botou a mala na mesa e decidiu, olha, aqui nós vamos fazer. Por quê? Porque, como o Felipe bem pontuou, encontrou a casa arrumada. Encontrou. E não foi por acaso, né? Justamente por conta dessa Exatamente. estruturação antes do investimento. O Tinha Grupo um City grupo, encontrou o solo fértil, né? Encontrou o isso, solo fértil preparado. tinha um grupo corrupto no Bahia, na época do associativo, que foi até antes da intervenção, que até o próprio governo do estado, na época, solicitou essa intervenção, porque o Bahia estava para fechar as portas já, de tanta dívida, de tanta corrupção, e afastou, que era a família Guimarães. Marcelo pai Sim, sim. e Marcelinho Guimarães filho, né? E em outros clubes também, eu acho que também poderia acontecer isso. Você vê aí o caso do Santa Cruz, o caso do Náutico, tudo por conta de até clubes do eixo também, né? A Lusa, né? A Portuguesa, por conta de corrupção, de toda essa corja, de toda essa bagunça que os clubes, entre aspas, menores, mais tradicionais, eles passam. Então, isso, quando se vê um investimento dessa magnitude em um clube de massa do Nordeste, com certeza, muitas pessoas ficam mordidas com isso. Não era para acontecer, mas infelizmente acontece. Pois é essa a questão, certo? E agora a gente falou um pouquinho aqui do que é a SAF, tá bem esmiuçado, tá bem mastigado.
Até quem não entende até quem nunca viu uma bola de futebol na vida, tá entendendo o que é a SAF. Agora bora ver Rapaz, aqui. Felipe deu aula aqui. Deu aula, velho. Deu aula. Que isso. Deu aula, deu aula, deu aula, deu aula. E assim, como é que a SAF, a gente já deu uma pincelada muito boa, né? Como é que a SAF ela atua no Bahia? Como é que ela tá atuando no Bahia assim? Como é que ela tá mexendo nas estruturas? Vamos para a parte prática agora, né? Vamos sair um pouco da definição do que é a SAF City no Bahia para poder partir para a parte tática. Como é que ela atua? Como é que ela tá mostrando? Como é que ela demonstra esse planejamento, esse projeto pra gente, Felipe? Você, o Felipe e Anderson, né? Como é que ela tá conduzindo isso aí? Né? Qual é a dinâmica de atuação e a gente dá uma pincelada nos benefícios, nos resultados que tem trazido. Mas como é que é essa dinâmica de atuação toda? Que eu peguei uma matéria no GE, pontuando aqui, que é a questão de investimento até em aparelho, investimento em fretamento de aeronaves, porque o Bahia voava muito, pegava muito com voo com escalas, então perdia muito tempo. Então, agora a SAF City padronizou isso aí, trouxe fretamento de aeronaves, trouxe aparelhagem médica mais avançada, uma estrutura. Eu vi um Reels, né, da TV Bahia, né, da TV do Bahia, né, que tinha os jogadores, foram para lá, para o Grupo City, foram para lá, para a base do City, treinar com equipamentos avançadíssimos, né? Rogério Ceni pegou um avião, cruzou o Atlântico e foi para lá mergulhar de cabeça para poder entender como é que era esse negócio. Então, bora falar um pouquinho sobre essa dinâmica de atuação aí. Bora. Legal o tópico. E assim, 1 bilhão, né, de reais, vamos dizer assim, de milhões de reais, investido em 10 anos, né? Isso, se eu não me engano, o Grupo City, se eu não me engano, acho que é isso que está no contrato, né? Se o tempo, se for menor ou maior, vocês me corrijam, mas acho que é exatamente isso, acho que é 1 bilhão de reais. Então a dívida, então o Grupo City é, comprou toda essa estrutura antiga do Bahia por 1 bilhão de reais por esse tempo, né? Então tem que ter esse investimento até esses 10 anos. Olha, percebe como que eles trabalham com esse prazo e eles sabem que depois de 10 anos o Bahia vai andar com suas próprias pernas e a partir daí começa a vir os lucros. Assim como fez no grupo no Manchester City, assim como eles fizeram em outros times. Mas falando dessa estruturação, o que me chama mais atenção, o Rick e Oliver, é a finança, cara. O como eles atacaram a dívida, mas é aquilo da estruturação. O Bahia estava extremamente bem estruturado. Quando a gente fala estruturado, não é ter dinheiro. O Bahia estava estruturado administrativamente. O Bahia fez um levantamento de todas as suas dívidas. O Bahia buscou negociar com todos os seus credores. O Bahia tentou, de uma certa forma, fazer todo um levantamento. Olha, a nossa dívida passiva é X, é esse valor, vocês podem atacar? E aí, incrivelmente, olha o que eles fazem. Eles, no primeiro ano, eles já pagaram a dívida. Eu fiz busquei também essa matéria, Rick, que você comentou aqui sobre do GE, que é muito boa. Eu só não sei quem foi o repórter que assinou. O repórter que assinou foi o Rafael Teles. Parabéns ao Rafael Teles por essa matéria, que é uma matéria muito completa, falando exatamente não aquilo que a população brasileira enxerga apenas que é o campo e bola, mas o que está por detrás, né? Toda essa estruturação. Então a finança é dívida zero. A dívida do Bahia era exatamente 935 milhões de reais. Essa era a dívida do Bahia. Eles abateram 86% desse valor. Ou seja, hoje a dívida do Bahia é zero. É 42 milhões e 945 mil. Cara, isso é o que para um clube de futebol? Fala sério, isso é o quê? Daqui a pouco eles estão investindo na base do Bahia. O Bahia tem um moleque que vai para a seleção sub-20. Um grande clube da Europa olha para esse moleque, eles falam assim: pô, nós vamos vender
que já bate aquele valor da dívida. Então, cara, olha como é que eles atacaram a dívida. Então, atacando a dívida passiva do Bahia, Bahia não tem dívida. Então, a receita de televisão do Bahia praticamente fica 100% com o clube. A receita da Fonte Nova, eu não sei como é que tá o pé, a situação do Bahia com a Fonte Nova, se fica com 100% da bilheteria. Todos É os... alugado. É A Fonte Nova é alugado? alugada. É É. alugado, então, mas pelo menos o Eles Bahia ficam fica com, fica com parte da renda. perfeito. Então fica com uma parte, a outra parte vai para esse dono do, não sei, é o Estado que é o dono do Fonte Nova aí? É o Nami Rights da Casa de Ah, Apostas, se não me engano. Era antigamente a ah, Itaipava que administrava, mas agora Era tá. Itaipava, acho que agora é Casa de Aposta. Exato. mas é É do Casa de Estado. Apostas Arena Fonte Nova. Ah, é do Estado, só que o Estado entregou na mão desse nome White, não é isso? Isso, isso. Ah, perfeito, perfeito. Então, cara, assim, como que tá essa situação? Mas a bilheteria já vai para a mão do Bahia City. Até me sou um pouco estranho falar Bahia City, mas como o tema é É, Bahia City, a gente vai falar Bahia City. é Mas exatamente isso mesmo. a questão de patrocínio, né? Cada vez mais o Bahia City estando em posições e galgando competições internacionais nesse cenário América do Sul, vai trazer e vai atrair mais investidores, vai atrair mais patrocínios e vai cada vez mais ficar com o clube. O Rick falou. Quando o Bahia subia, a gente via que era algo por acaso. Pô, por um acaso o Bahia chegou lá, não vai se manter lá. Agora não. E era momentâneo, né? Era exato, era momentâneo. Agora não, agora tem toda uma estrutura. E para que facilite cada vez mais, aviões são flertados. Houve uma reestruturação no departamento do Bahia. O Bahia é um dos clubes que pouquíssimos teve jogadores no departamento médico. Se eu não me engano, foi Foi uma quatro. diminuição de 45% nas Nossa, lesões, eu acho. Foi o quê? Foi Everton Ribeiro e Cauli, não foi? Me corrija se eu estiver errado, eu acho que foi na matéria que Penedo eu peguei. também ficou um tempo no departamento médico e Sim, Rezende pô, só. então, cara, exatamente. Então tá aí a correção, né? Então, não, repita de novo aí, Anderson. Repita aí. Acevedo passou um tempo no departamento médico lesionado. Rezende e lesão assim não muito grave. Teve esqueci aquele que era do Fluminense. Esqueci o nome dele agora. Mas com certeza é a pegada é essa aí mesmo. mas assim, Teve a gente tá. pouquíssimos jogadores no departamento médico mesmo por lesão. Ou seja, o Sim, elenco quase 100% à disposição durante todo o campeonato. Olha só. exato. E quando a gente fala de lesão, Rick e Anderson, a gente não tá falando de trauma, tá? Trauma é aquela lesão de joelho, que aí, infelizmente, acontece acidente de trabalho, o cara que é jogador de futebol, mas a gente tá falando de lesão de fadiga muscular, a gente tá falando de lesões, para que Adutor nossos da ouvintes coxa. entendem, exato, sabe? Aqui Lesão na foi coxa. Cicinho e Everaldo. Cicinho e Everaldo, em 2024, na época da reportagem, certo? Que eu peguei aqui no GE. Cicinho e Biel também Everaldo ficou um tempo tinham afastado, mas sofrido com voltou. problemas musculares no elenco, certo? Então, Então, para você ver o quanto melhorou essa estrutura e como isso potencializa cada vez mais. Por quê? Vamos lá. Você é um empresário. Você está patrocinando o Bahia. Você quer ver os melhores dos jogadores do Bahia com a sua marca. Concorda? Concorda? perfeitamente. Concordo Exato. Exatamente. plenamente. Então, o Bahia City, para poder atrair as melhores marcas, faz o quê? A gente precisa investir no nosso departamento médico. Imagina o Everton Ribeiro, que foi um jogador que o Bahia disputou com o Botafogo, disputou com o Corinthians, disputou o Everton Ribeiro com clubes de cenários mais midiáticos do que o próprio Bahia e conseguiu levar ele para lá. A gente está falando do Everton Ribeiro, que ganhou tudo pelo Flamengo, que era capitão da seleção, capitão do Flamengo, que jogou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira. A gente não está falando de qualquer jogador, a gente está falando do Everton Ribeiro, que estava em Jogador alta. vencedor, né? E craque também, né? Exatamente. Por mais que o tempo de clube com o Flamengo
estava saturado Everton Ribeiro e Flamengo, mas a mentalidade e a carreira do Everton Ribeiro é uma carreira vitoriosa, da época do Cruzeiro, Flamengo e por aí vai, e não vai ser diferente no Bahia. E aí você, como investidor, você, caraca, vou apoiar aqui, vou investir no Bahia, vou levar a minha marca pro Bahia, porque conseguiram o Everton Ribeiro. Eu tenho certeza que o Bahia aumentou o número de sócio-torcedor porque levou um rosto como o Everton Ribeiro para poder jogar e vestir a camisa 10 do Bahia. Eu tenho certeza. Eu não estou aí onde que vocês estão, que é Bahia, enfim, no Nordeste aí, nesse eixo, mas eu tenho certeza. Por quê? Porque você atrai esses investidores. Então, para você cada vez mais ter esses investidores, você precisa cada vez mais o quê? Você precisa dar qualidade, não só para quem está assistindo aquele espetáculo, como é preciso se tratar do futebol, mas fora desse espetáculo, dia a dia. Sabe, a hora que o jogador chega, a comida que esse jogador está comendo, a, o departamento médico, as vitaminas, toda essa estrutura, cara, o Bahia City tem potencializado cada vez mais no Bahia. Desculpa, o Grupo City tem potencializado cada vez mais no Bahia. E nessa matéria, ele traz um gráfico muito interessante, né, Rick? Não sei se o Oliver acompanhou, que ele traz aqui, a compra de jogadores foi de 50%, né, desses valores investidos, a estrutura no futebol base, em outras coisas. Aqui eu acredito eu que deve ser estrutura de tratamento de campo, tratamento de CT, foram 25% desse dinheiro investido e pagamentos da dívidas foram 25%. E com 25%, o Bahia conseguiu atacar 85% da sua dívida total. Hoje é nada. 46 milhões é o que para um clube de futebol? É nada. Eu tenho certeza que o Bahia vai chegar em 2025 com essa dívida passiva zerada. E aí, cada vez mais, a gente vai ver jogadores optando não vir jogar nesses eixos mais midiáticos e indo jogar cada vez mais é, no Bahia. E aqui eu posso colocar também o Fortaleza também, porque é um trabalho que a gente Com precisa certeza. trazer aqui muita menção, porque é um trabalho assim muito muito profissional da parte do presidente do Bahia, do Fortaleza, que hoje é o CEO do Fortaleza, também faz um trabalho espetacular. Fortaleza também que caminha também a esses passos para já já vir um grupo, né, desse de fora para poder injetar esse dinheiro que é bom, que é o dinheiro novo, né? Que não é um dinheiro do clube, é um dinheiro que está vindo de fora. Então consegue trabalhar com esse dinheiro novo, consegue dar essa folga dentro dessas contas. Queria eu, aqui eu falo agora como torcedor, se vocês me permitem, queria Com eu, certeza, se a claro, o espaço é seu, meu 777, amigo. obrigado, Oliver. Eu queria eu, Oliver, se a 777 não contratasse ninguém, mas atacasse as dívidas do Vasco. Porque eu tenho certeza, porque o Vasco é midiático, o Vasco tem receita, o Vasco, a televisão paga muito bem ao Vasco, muitos patrocínios. Agora chegando a Nike no Vasco, olha só, o Vasco, nessa draga que tá, a Nike vai ser a fornecedora de material do Vasco. Vai pagar 30 milhões anuais ao Vasco num contrato de 3 anos. Cara, é muito dinheiro. Queria eu que a 777 simplesmente atacasse as dívidas, mas não fez isso. Mas por quê? Porque não tem uma mentalidade, além de vencedora, não tem uma mentalidade de futebol. Entrou no negócio achando que vamos injetar qualquer 100 milhões aqui que a gente vai arrecadar 300 milhões. E não é assim. O que, volta a falar aquilo que a gente iniciou o podcast. O que sufoca os times, a espinha na garganta de cada clube são essas dívidas passivas. E o Grupo City atacou essas dívidas passivas. O Pedrinho, né, Oliver? Cada vez que o Pedrinho dá entrevista, o presidente do Vasco, e a gente tá falando aqui de uma SAF de sucesso e de uma SAF de insucesso, vamos dizer assim. Todas as vezes que o Pedrinho vai dar entrevista, ele fala: queria eu que o grupo que estava aqui no Vasco, ele não fala o nome, atacasse as dívidas, assim como o Grupo City fez no Bahia. Porque ele sabe que atacando a dívida, o que que acontece? Cada receita que o Bahia for receber é a mais no clube. E aí você não tem penhora,
e aí você não precisa vender o almoço para comer a janta, você não Não pode, você precisa vender a joia da base perfeito desvalorizada no por duas desespero. mariolas e um Guaravita, você não precisa, cara. Você não precisa, você não tá desesperado, entendeu? Você não tá, mano. Então você pode ir pro mercado e falar, mano, eu tô tranquilo. Sabe, as minhas dívidas estão tranquilas, então você vai pagar o preço que eu quero. Fora a Ah, o reputação em Flamengo mercado, tem. né, É, velho? Fora a é, reputação em é, mercado, porque é um isso. time, uma empresa, né? Vamos falar assim, uma empresa, partindo agora do âmbito empreendedorista da coisa, uma empresa que tá com o seu saldo de dívida liquidado, ela tem respaldo de mercado. Os investidores sempre vão querer uma empresa que tá com as dívidas pagas. Aqui fica logo a primeira missão para você que está nos ouvindo aí, caiu de paraquedas, né? E para você que ama futebol, tem seu negocinho, quer crescer, se você tem dívida, ataque suas dívidas de uma maneira ordenada. Não vá atacar atabalhoadamente não, que não dá certo. Ataque as dívidas de uma maneira ordenada. Planeje como você vai pagar. Entendeu? Aproveite as oportunidades que você vai ter de organizadamente setorizar suas dívidas, pagar as menores primeiro, porque o pessoal pensa que pagar a dívida maior é o que liga. Não. Pague as menores, depois você vai para as maiores. Por quê? Como o Felipe bem falou, o que entrar para você vai ser receita, vai ser lucro, vai ser investimento, vai ser o que você vai poder investir na sua empresa. E o Bahia aprendeu essa lição. O grupo Dito isto, aqui veio, pagou as dívidas e agora o Bahia está começando a receber mais e mais lucro. Manda, Oliver. dito isto, é tornar o projeto autossustentável. É fácil? Exatamente. É fácil? Não é. Cada um tem suas nuances, cada um tem os seus desafios, mas existem, como o Rick falou muito bem, o Felipe também falou, existem algumas métricas, existe estratégia, e se acontecer algo que aconteceu no Vasco da Gama, que entrou um grupo totalmente perdido, que não sabia o básico de nada, e tornava os processos e comunicação algo que, como se fosse uma barreira, não vai para frente. Então, existe pelo menos no mínimo, como a gente sempre fala aqui, né, Rick? Em tudo em sua vida, você que está nos ouvindo, não só em futebol, não só em SAF, não só em empreender, estudos, mas em tudo existe planejamento e você, pelo menos, aprendeu o básico daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer ter o retorno e, dependendo do parâmetro de cada um, você obter o sucesso e estar satisfeito com aquilo que você tem. Porque se você faz algo, planeja algo, e você, como o Felipe falou, vai ter que vender o almoço para comprar a janta, alguma coisa está errado aí. É fácil? Não é fácil, mas pelo menos existe o básico de tudo. Eu mesmo falo aqui, eu sou de humanas, eu não digo mais que eu detesto exatas, mas tipo, eu ainda me estranho com ela. Mas pelo menos eu Ela e você tenho não se afinam. exatamente, mas eu tenho que dar o braço a torcer para poder aprender aquilo que eu tenho dificuldade, para vencer aquela barreira. Então, trazendo pro É a eu não questão sou do nenhum brio, né? Tem a brio, vá exato, atrás, corra. exatamente, eu não sou nenhum especialista e tal, em tudo, mas como o Felipe falou, e vocês externaram muito bem, você precisa, o clube, o grupo, ele precisa se organizar para que ela possa ter o retorno e não ter as dívidas passivas, né? Você ser autossustentável e colher os frutos e dar uma condição melhor, porque hoje jogador pouquíssimos, não vou dizer que são todos não, mas a minoria hoje tem amor à camisa, ao clube formador ou ao clube que ele tem desejo de jogar porque é torcedor, porque um familiar
é torcedor, primeiro ele vai buscar o quê? Primeiro ele vai se estruturar. Ele quer salário pago em dia, luvas, FGTS, direito de imagem, patrocínio. Você vê o exemplo do Oscar mesmo? Oscar, eu acho que já está quase 10 anos lá na China, acho que tem 8 anos lá na China. Parece que o salário de Oscar é 12 milhões de reais por mês, cara. Você sabe o que é isso? É um dos atletas mais bem pagos do mundo. E Igual o teve salário vários do Rick. convites. Ó a pose aí. Ah, E teve quem vários me clubes dera. brasileiros, Flamengo, Internacional, São Paulo, teve até há um tempo atrás, o Vasco também estava interessado na época do grupo que estava, mas ele não volta, não. Ele não disse que não volta porque tem as prioridades dele, tem as questões familiares dele, e ele quer zerar tudo e para poder, se algum dia voltar, né, que nessa pegada aí, eu acho, pelas coisas que estão Aquela questão de encaminhando. voltar para se aposentar, né? Se aposentar em casa. É isso. Então, o jogador ele quer isso. O jogador ele quer uma estrutura como a do Fortaleza, ele quer uma estrutura como a do Red Bull Bragantino, quer uma estrutura como a SAF do Grupo City, ele quer salário em dia, ele quer estrutura, como o Felipe falou muito bem, a alimentação, a rotina, como é que vai ser. Então, tudo isso, todos esses detalhes aí pesa na decisão do jogador e não pode ser bagunçado. O time hoje ele não contrata somente pela camisa, pela história, porque se fosse depender disso, como nos anos 80 e nos anos 90 acontecia muito isso. O jogador não queria saber de salário, não. Ele ia mesmo porque o clube tinha tradição, porque ele tinha amor à camisa, mas hoje eu não posso dizer felizmente ou infelizmente, porque cada um tem sua realidade. Mas a realidade é essa mesmo aí. O jogador hoje ele quer estrutura, quer salário em dia para poder manter as suas contas pagas também e dar o melhor para a sua família. Não, mas eu me arrisco a dizer que o Felipe vai entrar aí, que vai dar a opinião dele sobre esse assunto, mas eu me arrisco a dizer, Oliver, me arrisco a dizer que felizmente o jogador tá querendo se estruturar, sabe por quê? Porque cai naquele Sim, vício. sim, com Cai certeza. naquele vício do tal do amor do amor à camisa, olha. A gente sabe que você ama nosso clube, então você, infelizmente, esse mês vai ficar Não, difícil, isso entendeu? acontece muito E mesmo. aí, É esse mês vai verdade. ficar difícil de pagar. Então, ó, a gente vai adiantar um negocinho pra você aí, pra você comprar sua comida, mas você sabe, né? Continue aí com a gente. Não, eu vou continuar. E aí cai nesse vício. E aí as coisas vão se amontoando, se amontoando, se amontoando, e nem tudo é amor. Amor não paga a conta. E a verdade é essa: amor, em nenhum momento paga conta nenhuma. Paga zorra de conta nenhuma. Então, Nem assim, relacionamento. nem relacionamento em nenhum lugar que dirá no futebol. Então, assim, acontece o que aconteceu no Bahia, que ficou 7 anos sem disputar uma Série A. Então, não estou dizendo que foi esse o problema, mas eu estou dizendo que o caminho Foi um leva a dois. isso. Entendeu? Foi um dois, né? Dois. Entendeu? Um O dois. caminho leva a isso. Diga, E Felipe. assim, pô, esse gancho é perfeito, porque naquela mentalidade dos anos 80, 90 ali, que quem comandava o futebol eram os cartoleiros, né? Esses caras não tinham responsabilidade com nada com o clube, é, em que o dinheiro da bilheteria sumia e ninguém sabia para onde, ninguém dava respaldo, ninguém. Cara, era assim, não era algo folclórico do futebol brasileiro. Se a galera que estiver ouvindo a gente aí quiser pesquisar um pouco sobre isso, vai dar até muitas risadas, né? Prometo que vocês vão dar muitas gargalhadas, porque os anos 80 e 90, né, existia muito desses cartoleiros, desses cartolas, né, que comandavam o futebol, e eles eram assim, O cara encerrava até partida de futebol, velho. Então, interrompeu a gravação aqui e a gente estava falando sobre. A gente estava falando sobre. eu ia falar Cultura que era sobre os anos 80 e 90. Os porque cartolas. A eu influência que ia os trazer cartolas tinham. isso. Exato, exato. Então, É, eu, nós estávamos falando sobre.
A gente estava falando sobre essa mentalidade profissional e eu ia Isso, trazer essa mentalidade das dívidas, né? A gente falou, você isso. falou do lance de, aí eu falei sobre atacar as dívidas e a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu ia começar a falar sobre esses cartolas É, e como era algo folclórico e que, de uma certa forma, foi algo deixa eu irresponsável. Eu Pronto, ia trazer rapidinho, sobre isso. Felipe, rapidinho, Felipe. Deixa eu fazer um disclaimer aqui antes da gente Claro, entrar de sim. novo no tópico, porque, assim, eu não sei se eu vou conseguir editar essa parte, eu não sei que parte a gente vai se perder na hora que a gravação interromper, porque ela interrompeu você falando, entendeu? Ah, Então, aí eu deixo eu fazer um disclaimer, porque se houver um corte brusco na gravação do episódio, estranho. então o pessoal estranha, né? Então, deixa eu fazer um disclaimer aqui para você que está nos ouvindo. Vida de pobre é um negócio, né? Então, o computador ficou sem memória no meio da gravação, o papo tava tão animado, o negócio deu uma cortada, então a gente reiniciou a gravação aqui do ponto que a gente tinha parado. Então, assim, não estranhe se houve um corte brusco aí, vai pro making off. Mas é a vida, a gente vai gerindo. O episódio tá tão bom aqui que até o computador ficou emocionado. Mas sim, bora Trouxemos lá. Bora, bora A culpa é continuar. minha, cara. Eu falo muito, cara. Eu Não, prometo não, falar assim, menos. aqui o negócio é de doido, irmão. Aqui acontece de tudo. É, é o seguinte, a gente tava falando sobre essa questão dos cartolas, né? Os cartolas Isso, comandarem os clubes ali nos anos 80 e 90. Continue aí sim, falando. perfeito. Então, essas figuras que tinha no futebol brasileiro, essas figuras folclóricas que existiam é, no futebol e que, de uma certa forma, foram extremamente irresponsáveis para os clubes. E aqui eu falo do clube que eu torço, porque eu estudo sobre esse clube. No, em 97, o Vasco tinha um atacante que aterrorizou o futebol brasileiro, que foi o Edmundo, né? E o Edmundo foi vendido para Fiorentina. Famoso Edmundo Animal. Isso, Hoje o perfeito. Ninguém jogou comentarista mais da do que Fo... Edmundo em 97. E é, assim, aterrorizou o campeonato brasileiro, que Edmundo. dando de soco na cara da sociedade. Ah, demais, cara. Isso aí era louco, era maluco. Além do normal. Era um bad boy, né? Aquelas figuras de bad boys que existiam no nosso futebol. Desses cartolas, tinha esses jogadores. De uma certa forma, a sociedade, não sei se a sociedade era mais violenta, achava-se muito normal, né? Ter esses bad Era boys normal mesmo. Por muito isso que assim no dizem campo. Aquele que acirramento da rivalidade que era muito presente nos anos 80 e 90. Hoje a galera Enzo Gabriel aí tá muito contra isso, Enzo, mas Lorenzo, Valentina, isso, Sofia. exato. Esse pessoal aí tá meio contra. Não, que futebol assim, mas antigamente o bicho pegava, era o acirramento Por isso que dentro de tem campo. muita gente que fala que sente falta do zagueiro, que zagueiro naquela época era o Júnior Baiano, o Odivan, Domingos, os caras arrepiavam, né? Exato, É, cara. um pau cantava dentro de campo. Loucura, loucura. E Mas aí, por exemplo, enfim, prossiga. esse jogador que despontou no futebol brasileiro em 97, foi campeão brasileiro com o Vasco da Gama, na época ele foi considerado o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com 29 gols. Enfim, ele pegou o maior rival na semifinal, fez 3 gols. E ele foi vendido para o Fiorentina, né? Chegou no Florentino da Itália, o ataque era ele e Batistuta. Esse time, na época, a gente tá falando na época dos anos 90, em que tinha um Milan, um grande clube, a gente tinha o Internacional, um grande clube, a gente tinha o Juventus. Então, o campeonato que atraía a atenção dos brasileiros quando queria assistir um campeonato europeu era o campeonato italiano, né? A gente parava na Rede Manchete, né? A gente, cara, tô aqui revelando a minha idade. Na Rede Manchete, a gente parava para assistir com o Silvio Luiz narrando o campeonato italiano. O E olho no assim, lance. Você, Foi. cara, genial. E ele destruiu o campeonato italiano.
Chegou lá, ele arrumou uma briga com o treinador, porque ele não queria jogar e queria vir para o carnaval no Rio de Janeiro. O carnaval. Sempre tem o carnaval na história do jogador, meus Sempre, amigos. sempre, sempre. Tem que Sempre ter tem o um carnaval. carnaval. É isso aí. Destrói Neymar a aprendeu vida. certinho, hein? Prendeu, mano. Estudou nessa Prendeu. escola. Entendeu? É dessa linha. E aí, o que que acontece? Ele arrumou uma treta em 98, e aí, a partir daí, a vida dele não ficou muito feliz no Florentino. Simplesmente, o cartoleiro do Vasco, na época, o famoso Eurico Miranda, pegou um avião, foi parar na Itália. Ele arrumou 5 milhões de dólares. Naquela época, 5 milhões de dólares valia muito. Ele Não, 5 pegou, milhões de dólares era. Meu dava, meu amigo, irmão, pô, é muito badaró, meu amigo. Muito badaró muito. envolvido. Muito grana. E ele foi lá e ele pagou o jogador à vista. Da onde que saiu o dinheiro? O Vasco não tinha essa grana, mano. O Vasco não tinha. Mas é o quê? É o lance da irresponsabilidade que tinha no futebol nos anos 80 e 90. E aí trouxe aí aquela apresentação do Edmundo descendo de helicóptero, né? Na é, foi, se eu não me engano, foi o treino aberto, a torcida aplaudindo, Edmundo descendo de helicóptero, que na época Edmundo era o grande ídolo do Vasco, e toda aquela situação, enfim. Mas aí essa situação foi se arrastando e hoje chega no ano de 2024, o Vasco ainda deve o Edmundo. O Zoa, exato. Então zoa. eu tô falando de uma dívida de 99, 98, 99, em Pô, que o essa, cartoleiro essa, arrumou. ó, o horário de gravação aqui, meia-noite, 6 minutos do dia 21/12/2024. Me pegou desprevenido. Eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Exato, mano. Então, tipo assim, o Vasco deve, né, o Edmundo ainda. Então, assim, além do Edmundo, contra os outros, né? Quantos outros jogadores que estão na fila para poder receber? O técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior, quando treinou o Vasco em 2009, na Série B, o Vasco simplesmente não pagou um salário. Não pagou um salário ao Dorival Júnior. O Vasco tem uma dívida com o Dorival Júnior, lógico, com isso, com infração corrigido e tal, tá no valor de 10 milhões de reais. Estou falando de 2009, nós estamos em 2024. Não foi resolvido. Essas dívidas que vão sufocando pelas irresponsabilidades dos cartolas antigamente. Porque os cartolas queriam o quê? Eles queriam título, eles queriam entrar na história, eles queriam escrever o nome na história do clube, mas para isso eles não mediam esforços, para isso eles arrumavam dinheiro da onde não tinha. Então, cada vez mais essas dívidas foi sufocando os clubes. E aí que a gente volta, aí que eu volto a falar sobre a questão da SAF, o porquê a SAF para mim é esse modelo que cada vez mais vamos ver no Brasil, por conta da responsabilidade. A gente estava falando sobre a questão da estruturação, tudo que o Grupo City faz no Bahia passa por uma responsabilidade. Você não vai ver o Grupo City, que é um grupo sério, fazer algo irresponsável com o Bahia. O aporte está lá, atacaram as dívidas, contrataram jogadores que poderiam se encaixar, que eles sabiam que estava dentro daquele planejamento, que conseguia colocar o Bahia entre os 10 primeiros no Campeonato Brasileiro, que poderia simplesmente chegar às quartas de finais da Copa do Brasil, que poderia talvez brigar por uma pré-Libertadores. Eles contrataram esses jogadores. Agora, daqui para frente me parece que o diálogo parece que vão trazer jogadores para poder dar um salto maior e cada vez mais, mas é o lance da responsabilidade. É o que você me fez a pergunta sobre como que a gente consegue enxergar, não é isso? Como a gente vê essa atuação no Bahia com algo responsável. E aí E gera que muita muitas demanda. vezes o torcedor que nada entende não consegue aceitar isso. É um ponto a se considerar. O torcedor que não está por dentro de como é que funciona o seu próprio time, como é que está funcionando essa gestão no time, cobra do time algo que não está dentro do planejamento dele e que não é o melhor para o time. Quanta gente não pediu a queda de Rogério Ceni durante o Nossa, Campeonato Brasileiro? Quanta nossa. gente não pediu?
Entendeu? Nossa. Então, É, assim, é vital que o torcedor também entenda como é que funciona seu time. Não é só amor à camisa. É também Só saber a como é que torcida tá a do Vitória organização. queria. Só a torcida do Vitória quer a permanência de Rogério Ceni. Pois é, justamente. e aí, cara, passa muito. A gente pode até fazer um link aqui. Olha aqui, eu mudando aqui a situação. Eu sou um pra frente mesmo, né? E nada, meu É, irmão. Você tá é, dando show. Esse obrigado. Show de episódio vai bola, show de ser com bola. maior audiência. Que Histórico, isso? histórico, histórico. E aí, cara, trazendo esse link que vocês falaram a respeito, que o jogador de futebol, muitas das vezes, ele vai buscar, ele vai olhar algo que é estruturado e ele sabe que o cara não vai falhar com ele. Mano, ele vai dar muito não para muitos clubes midiáticos e cada vez mais eles vai escolher esses clubes que estão extremamente estruturados. Vamos ser muito sinceros, qual jogador no Brasil hoje não quer estar no Bahia? Sabe que o salário está em dia, sabe que o FGTS vai estar em dia, sabe que os direitos de imagem vão ser pagos, sabe que o que precisar, o grupo hoje que domina, que controla o futebol do Bahia, vai estar lá para cada vez ajudar. E isso cada vez mais vai avançando para dentro do clube, do Bahia, porque não só o clube, não só o time profissional masculino, mas daqui a pouco o clube profissional feminino, daqui a pouco o time sub-20, sub-17, sub-13. Eu vi em uma reportagem, não foi no Brasil, que o Bahia, ou desculpa, o Grupo City, ele quer ter a melhor base em cada país que tiver grupos cities, eles querem ter as melhores bases. Eles vão investir muito, cara. Eles vão investir muito. É muita estrutura que vai chegar no Brasil. É muita tecnologia. É coisa muito nova. É coisa que a gente vai se assustar, de verdade. A gente vai se assustar porque talvez o brasileiro, não está preparado para o que vem para o futebol brasileiro. A gente, abrindo um leque rapidinho aqui, né, Oliver? O Oliver pode até falar melhor o como a gente está à frente de países da América do Sul. Como que o Brasil já deu um salto por questão financeira. As estruturas, todos esses movimentos, essa responsabilidade. Pega a responsabilidade do Bandeira de Melo no Flamengo ali, que falou que não ia fazer loucura e não fez. E o Flamengo é o que é hoje por conta do Bandeira de Melo, arrecadando mais de 1 bilhão por ano, tendo arrecadações superando qualquer expectativa. O Palmeiras, lá com o grupo Crefisa e com a Leila falou que não ia fazer loucura e não fez. Agora me parece que ela tá soltando mais dinheirinho lá para poder Agora contratar ela vai abrir os jogadores, né? cofres dela. Ela vai. Isso que eu ia falar, que o ano passado já. Desculpa, esse ano já não ganhou títulos, enfim. Então a gente vai ver cada vez mais esses investimentos pesados no futebol brasileiro. Cada vez mais a gente vai enxergar essas estruturas tecnológicas vindo para o Brasil. E aí, qual é o benefício? Para o time, menos lesão, cada vez mais jogadores badalados nesses clubes, porque em escolher ir para um clube midiático do eixo sudeste ou sul, ele vai talvez querer jogar no Nordeste, no Fortaleza, no Bahia, porque ele sabe o que está no papel vai ser cumprido. E é diferente aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, que muitas das vezes os clubes não. Os clubes que eu falo, Vasco e Fluminense, que o Botafogo não e o Flamengo também não estão nessa lista, mas Vasco e Fluminense muitas vezes não cumprem com aquilo que acordou com o jogador. E aí, cara, cada vez mais a gente vai ver saltos, jogadores escolhendo ir para esses clubes e a gente fala assim: ah, mas por que foi para esses clubes, meu amigo? Foi porque as coisas estão acontecendo lá e não estão acontecendo aqui. Foi porque alguém lá colocou a casa em ordem, alguém chegou lá e disse: olha, nós vamos estruturar isso aqui, nós vamos potencializar e nós vamos modernizar cada vez mais esse clube. Cara, e a tendência é ir. A tendência é o jogador ir. E aí a gente vai ver o quê? O Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Everton Ribeiro. O menino lá, Oliver, que o Vasco estava também negociando lá, que o centroavante agora do Bahia, O esqueci o nome Lúcio, dele. Lúcio, perfeito, o Lúcio. Ele Rodrigues. não quis ir pro Vasco. O Vasco ofereceu mais dinheiro do que o Bahia City, tá? O Vasco soltou mais dinheiro, mas ele preferiu ir vir pro Bahia City porque ele sabe que as coisas estão acontecendo. E outra, ele sabe também que se ele se destacar,
ele pode ir para um grupo da Hold ali, né? Para um time da Hold ali, importante como Girona, Manchester City, enfim. Né? Então tem suas vantagens E também, aquela né? regra, Atrai. né? E É, aquela regra, né? Aquela regra de que todo mundo que trabalha com administração sabe bem, que trabalha com gestão de pessoas sabe bem, é que funcionário feliz igual a mais produtividade. Então o sim. É, cara que tá ali exatamente. satisfeito, ele não vai querer sair daquele lugar. Então ele vai dar o sangue. Ele vai dar o sangue. O jogador vai dar o sangue em campo. O jogador vai querer estar sempre em boa fase. Vai querer estar sempre inovando. Vai querer estar sempre cumprindo com cumprindo com o que a Protocolo. torcida espera dele, com o protocolo, com o que o time espera dele. Ele vai querer estar sempre em boa fase. Por quê? Para continuar ali naquele time, para continuar ali naquela estrutura, para continuar naquele elenco, para continuar tendo aquela vida previsível que ele tanto quer. Dinheiro na conta, contrato garantido, respeito aos seus direitos e um time bem estruturado que vai dar a ele, além das condições de jogo, as condições de saúde para que ele faça a manutenção de sua saúde para continuar jogando bem e saudavelmente. É isso que ele quer, né? Então tá trabalhando nessa satisfação dos jogadores para poder não só atrair, mas também manter. Porque, Oliver, Rick, não é jogador, não é uma máquina, né? Não é isso? Exatamente, jogador é um ser humano. É ser É, com humano. Jogador é um Então, certeza. ser humano. a gente tem que, pelo menos os clubes têm que oferecer, talvez, o máximo para poder extrair o máximo. Você não oferece o mínimo para extrair o máximo. Quem é louco? Se você chega numa empresa, essa empresa não te valoriza, tá te tá investindo o mínimo em você, é aquilo que tu falou, cara. Eu não vou me dedicar ao máximo, porque eu tô vendo que essa empresa não tá nem me oferecendo as estruturas necessárias. Agora, quando você chega determinadas estruturas. Você entende que essa empresa, além de pensar hoje, ela tem projeto para amanhã. Você fala, caramba, eu fui escolhido para estar nesse projeto. Cara, eu sou Privilegiado, né? privilegiado, exato, mano. Entendeu? Bate direto naquela questão de senso de valor colaborativo, né? Aquele cara que ele se sente importante dentro da empresa, que a empresa valoriza ele, valoriza a capacidade mental dele, valoriza e dá um investimento, e ele se sente muito bem com a empresa, a moral dele é elevada, e o cara não vai querer sair dali nem morto, entendeu? Então ele vai querer ao máximo se manter ali. Essa é a questão, né? Essa é uma das coisas que a gente já começa a aprender. Eu acho que para poder finalizar aqui o nosso podcast, eu acho que é o último tópico, né? Aí a gente entra nas lições, nos aprendizados. A gente já deu uma pincelada muito grande, a gente já falou, já discutiu bastante sobre como é a atuação da SAF City. Agora, o que a gente pode aprender desse case de sucesso? O que a gente pode, de uma maneira didática, resumir e concluir? E que lição isso fica para a posteridade? Que lição isso fica para o nosso ouvinte que está hoje aqui, vai sair desse episódio mais entendedor, mais sapiente no assunto, que vai entender que futebol não é só mundo. É muito mais do que futebol. Tem muito a ensinar pra gente. Porque assim, o professor uma vez, Felipe Oliver, falou pra gente o seguinte, que no futebol acontece uma coisa que em empresa nenhuma acontece. O que é? Às vezes, o seu chefe, ou seja, o técnico, ganha menos que o jogador. Né? Ganha menos que o funcionário, que o seu subordinado. Né? O superior ganha menos que o seu subordinado. Então, muitas vezes, o jogador ele ganha 24 milhões e o técnico ganha apenas 5. Então, como é que é esse trabalho para poder o cara chegar lá, o técnico entender que... Ou então dentro do elenco tem aquele zagueiro que ganha 10 milhões e o atacante que ganha 34 milhões.
Tá dentro do mesmo time, um depende do outro, mas a diferença salarial é muito grande. Então, como é que você trabalha essa mente? Então, eu sempre fiquei na cabeça com isso aí e disse assim, poxa, velho, espanhol, futebol, espanhol, futebol é uma coisa que a gente pode aprender muito empresarialmente falando e eu acho que a gente pode trazer o que a gente aprende, né? Desse case de sucesso do Bahia. O que a gente pode aprender? É exatamente como foi muito bem externado, né? É, se passa muito e acho que a gente ainda, como no contexto geral, precisamos cada vez mais evoluir. E essa revolução de mentalidade, de administração, de projetos, de usar todas as ferramentas ao seu favor, para o bem, o retorno ele é muito benéfico. E uma coisa que você pontuou aí que é muito importante é trabalhar o mental, porque é do ser humano ter a vaidade, ter o ego. A gente vê isso de perto, de longe, em nosso convívio. Jogadores ganhando milhões, outros ganhando nem tanto, outros fazendo muito e ganhando pouco. Então precisa ter realmente um trabalho mental para que aquela organização, não só o time, falando de campo e bola, mas como um todo, do roupeiro, faxineiro ao centroavante que faz o gol importante, funcionar como uma engrenagem, estarem todos conectados em prol de um bem maior, sendo no futebol, nas SAFs, sendo na organização empresarial, para que todos possam colher os frutos lá na frente. E o que o Felipe ele falou sobre os anos 80 e 90, muitos clubes ainda estão muito presos a isso. O reflexo, os clubes tentaram se adequar à modernidade, mas ainda estão muito enraizados a essa mentalidade do tempo da pedra e só pensando mesmo em estar em destaque e não pensando no clube como um todo. Então, a lição que a gente traz, que pelo menos eu posso entender, é que ninguém faz acontecer sozinho. Antigamente, o dirigente, o Cartola, levava toda a glória, ou então o jogador mais midiático. Mas hoje, o que é que diz, né? O Manchester City ganhou várias Premier Leagues seguidas, foi campeão da Champions, foi campeão mundial. E quem foi que levou o crédito, né? Será que foi só Guardiola? Será que foi só Haaland? Será que foi Rodri? Será que foi De Bruyne? Não. O grupo City, o investimento que o grupo City fez, ou seja, o grupo que ele contribuiu para que aqueles que estão na prática pudessem obter sucesso, porque além disso, no campo e bola, primeiro vem os bastidores. E ninguém, absolutamente ninguém trabalha mais do que quem está nos bastidores, porque é ele que monta a estratégia, são eles que fazem os estudos do que há probabilidade de dar certo ou não. Então é todo um projeto que demanda tempo. Então a grande lição é mesmo essa questão de ter a paciência, a resiliência e a atitude para poder mudar a mentalidade, para poder dar esse braço a torcer e ser um case de sucesso, como o Grupo City, nos seus clubes espalhados pelo mundo e principalmente aqui na Bahia, com o Esporte Clube Bahia.
Ó, se eu falar qualquer coisa agora, eu estrago, hein? Que Não, nada, que é ó. isso, o cara deu show aí, velho. O cara deu show, Caraca, deu ele aula. tirou onda, velho. Que isso. E assim, só vou acrescentar que passa muito por uma questão de gerência, né? Gerenciar, como vocês falaram, essa arte, né, de lidar com as pessoas, é muito dinâmico, e pensando no negócio. E como o Oliver disse, no final, quem é que tá levantando aquele troféu ali? Foi apenas o cartoleiro? Foi apenas o, o diretor executivo de futebol que montou? Não, cara. Foi o scout, foi o presidente que ainda está lá no clube, foi o dono do grupo, né, que está comandando aquele time, foi os jogadores em si, mas também foram os roupeiros, foram os caras que tomam conta lá do gramado, os caras que ajeitam as roupas. Essa semana, o Rick e Oliver, eu vi um pedaço do trecho do Diego Ribas, que foi jogador do Flamengo, capitão do Flamengo. E quando ele saiu do Santos, na época não tinha Lei Pelé. E ele saiu com 17 anos. E quando ele chegou no Porto, né, que foi o primeiro clube dele na Europa, então ele aqui no Brasil ele era muito bajulado. Olha como é que funcionam as coisas. E ele é de classe média alta, ele não veio de baixo, o Diego. E como ele foi muito bajulado desde a época de base do Santos, então ele muito assim, meio que menosprezava e não enxergava essa galera que tomava conta do futebol, mas de uma forma invisível. O roupeiro, o massagista, o cara que pega a roupa ali e ajeita, o cara que pendura a blusa do jogador. E aí, quando ele chegou no Porto, eles acabaram uma partida e ele estava todo suado, e ele simplesmente foi lá, tirou o meião, tirou a bermuda, tirou a blusa e jogou no chão. Ele jogou no chão. E o roupeiro falou assim: pega a blusa. Ele falou assim: eu não vou pegar a blusa, não. Ih, tá me tirando? Aí o roupeiro olhou pra ele e falou de novo assim: pega a blusa, cara. Pega a blusa e bota a blusa aqui. Aí ele falou: cara abusado, ele pensando, né? Cara abusado? Pô, o trabalho dele, pô. Só que depois ele reparou que ninguém fez o que ele fez, a atitude dele. E ele, depois, ele não colocou a blusa. Ele não colocou a blusa lá. Beleza, o roupeiro saiu dali, foi até o capitão e foi até o treinador e falou. Veio o capitão do time e falou assim pra ele: pega a blusa. Aí ele, né, o capitão do time já chegou, ele foi lá, pegou a blusa e colocou no cesto de roupa. Aí o roupeiro virou pra ele e falou assim: não, não tá errado. A blusa precisa estar virada do avesso. Ele, caraca, cara abusado, mano. Eu ainda peguei a blusa pra ele porque ele saiu do Brasil aqui como uma estrela, né? Campeão brasileiro, enfim, toda aquela estrutura pra ele, a mídia toda batendo palmo. Ele falou: ah, porque eu sou desconhecido? Não. Aí ele falou assim: ele virou pro roupeiro e falou assim: cara, é seu trabalho. Olha que loucura. Aí o roupeiro olha pra ele e fala assim: o meu trabalho começa quando você pega a roupa do chão e coloca no cesto. Então, o que que eu trouxe essa abordagem? Forte isso, hein? Forte, É, muito baita forte. reflexão, cara. Baita reflexão. Porque ele entendeu que para aquele clube ser vencedor, todo mundo precisa fazer o mínimo e o máximo, sabe? Até onde vai a função de um, até onde pode ir a função do outro, todo mundo ali é perceptivo, sabe? E aí foi onde que ele começou a entender e ele começou a trazer e perceber que na Europa os caras enxergam futebol dessa forma. No Brasil, isso só passou a ter prática mais visível quando esses caras voltaram da Europa e vieram para o Brasil ainda com saúde para poder jogar. Esses caras foram importantíssimos dentro de campo, mas também fora de campo, que começou a ensinar essa molecada que está vindo toda essa gerência e toda essa responsabilidade com aquela galera que era invisível e passou a ter nome, passou a se tornar visível e além disso, passou a ter pertencimento, cara. Esse grupo passou a se pertencer a esse grupo. E é exatamente isso que a gente É, falou. é o que a gente chama, é o que a gente chama em administração de visão holística da coisa, Pô, né?
É Você tá uma dando versão aula holística. aqui. Você tá dando aula porque de fato me falta isso no meu vocabulário. Entendeu? Não, que Mas é é de fato isso. isso, cara. Sabe? É entender e para terminar, tudo aquilo que o Oliver disse, e só acrescentando esse lance da gerência de um clube, não passa apenas pelos caras que estão colocando a mão no bolso e trazendo a grana, mas passa também pelo tio Zé que está limpando a chuteira do jogador, passa pelo senhor Manel, que é o roupeiro, passa pela tia Maria, que está lá na cozinha fazendo a comida, passa pelo seu Zezinho, que está lá pintando o muro do clube. Então, cara, toda essa galera, eles fazem parte dessa estrutura, cara, para poder avançar e ter essa mentalidade. Faz uma vamos dizer assim, faz uma pesquisa de campo, já que eu sou da área de ciência, faz uma pesquisa de campo e vai fazer uma entrevista com os roupeiros do Bahia. Você vai ver a mentalidade que eles têm hoje. É totalmente diferente. Não porque as coisas melhoraram financeiramente, é porque eles passaram a ser enxergados e aí eles têm pertencimento a esse grupo, cara. E aí, Questão de missão, visão e valores, né? Quando exato, missão, só visão e valores são bem potencializa. trabalhados, só potencializa, cada um se sente importante dentro de sua própria função e contribui para um todo produtivo, né? Cada um contribui, faz a sua parte para o time atingir seus objetivos, né? Os objetivos organizacionais. Perfeito. É isso. Resumiu muito bem. Obrigado, Rick. Que é isso? Cara, que show, viu? Vocês são incríveis. Pois é. Eu acho que a grande lição que fica desse episódio, né, para concluir, né, é aquela lição que a gente já falou. Você que está iniciando um negócio, você que ama futebol, entenda como é que seu time funciona. Você, torcedor do Bahia, que está aí aborrecido com o time, confie no processo. Vai chegar lá. E você que está iniciando seu negócio, confia no processo. Você vai chegar lá. Basta que você se estruture. Basta que você faça em pequena escala. Você não é o Grupo City. Você é o seu tio, é o tio Zé. Você é o seu José da Silva. Você é a dona Flávia Pereira. Você é a dona. É a dona Maria. É o seu Dona José. Celsa. Dona o quê? Dona Celsa. Dona Vulgo minha mãe. Celsa. Exato, exatamente. Então, assim, você vai fazer em pequena escala, dentro das suas possibilidades, o que o Grupo City fez na Bahia. Entendeu? Então, assim, é a lição que fica. Estruture-se, faça um bom terreno para que você consiga atingir seus objetivos de uma maneira sustentada. Crescimento sustentado. Eu acho que a palavra que o Grupo City mais utiliza é esse. Avanço sustentado, crescimento sustentado. Nós vamos atingir os nossos objetivos, mas de uma maneira sustentada, pautada, bola no chão, pé no chão. Vamos sonhar, mas com os pés no chão. O que vier além do planejamento é lucro, porque não se ganha nada, absolutamente nada, sem tática, sem estratégia. Então essa é a lição que fica para esse episódio aqui, certo? E aqui eu deixo a frase de conclusão do nosso episódio, essa frase inspiradora, que é um conselho do tio para você, certo? Do tio Rick aqui. Com certeza será a palavra do Felipe, será a palavra do Anderson Oliver, que é a seguinte frase, ó. Nenhuma semente germina no solo que não foi preparado. Vou repetir. Nenhuma semente germina num solo que não foi preparado. Leve essa frase de presente para você. Como é que está seu solo? Foi preparado? Foi sucado? Fertilizado? Então bote sua semente lá e aguarde as chuvas. A colheita vai chegar. É certeza. Não há por que duvidar. Minha galera, que prazer inenarrável
ter tido vocês aqui. Felipe, obrigado, viu? Obrigado demais. Foi um privilégio. Pô, só tenho a agradecer, cara. De verdade. As portas estão abertas aí, viu, Felipe? Foi. Vamos fazer um especial do Vasco aí. Bora! Com certeza. Já disse pra vocês, cara. Já falei, Rick, eu falo pro Oliver, a hora que você entrar em contato comigo, não é um pedido, é convocação, irmão. Falar, vamos dentro, irmão. Já era. Entendeu? Essa expressão é do Pô Fechou Luxa. E assim, eu acho que a gente conclui a nossa temporada 2024 aqui do Olivercast com chave de ouro. Eu acho que a gente bota aqui o melhor episódio até agora, né? Já tivemos bons episódios, mas assim, um excelente episódio que nós tivemos, assim, de qualidade. Para quem ama futebol, para quem ama empreendedorismo, é um deleite ouvir esse episódio e aprender, né? Ter esse olhar especialista e ver que nunca será só futebol. Como diz o velho meme, o velho comentário, em todo post que a gente vê, alguém estava comentando há alguns tempos atrás. Nunca será só futebol. Então, é estratégia, é empreendimento, é tática, é processo. Então, não se ganha nada sem chegar lá. Então, assim, você que está nos ouvindo, siga o Olivercast nas suas redes sociais, né? Siga lá o Instagram, siga @OliverVision. Sinta-se à vontade para me seguir também no meu perfil RMV Escritor, certo? E siga o nosso querido amigo, nosso convidado Felipe Souza, né? O seu perfil @expresso.vascaíno no Instagram e @felipe.p.souza no TikTok, a rede chinesa, tá bom? Então, nos vemos no próximo episódio. Obrigado por você ter estado conosco até aqui, por ter estado conosco este ano. E 2025 vem aí, com muita novidade. Novos quadros, novos episódios, novos convidados. E nossas figuras carimbadas. Felipe vai voltar aqui, pode ter certeza. E outras pessoas que passaram por aqui esse ano vão voltar para contar suas histórias, para nos enriquecer com conhecimento. E tudo que for papo de qualidade você vai encontrar aqui. Olivercast, o podcast da galera que quer fazer alguma coisa. Um beijo no seu coração, fique com Deus, se cuida e até o próximo episódio. Tchau, tchau.